Bom dia, saudações desportivas. Seleção de futebol de Cabo Verde termina a participação nas eliminatórias do CAN 2025 com derrota de 0-1 no terreno da Mauritânia. Tubarões Azuis ficaram na última posição com 4 pontos. No grupo C ganho por Egito com 14 pontos, seguido do Botsuana com 8, as duas classificadas. E Mauritânia terminou no terceiro lugar com 7 pontos. Época de handebol na região desportiva de Santiago Sul, onde moram os campeões nacionais masculino e feminino da modalidade. Arranca esta sexta-feira com a realização do torneio Amizade, com a participação de 9 equipas. Seja então bem-vindo, este é o Jornal do Desporto RCV. A Seleção Nacional de Futebol fechou a participação nas eliminatórias do CAN 2025 com a deslocação e derrota de 0-1 no terreno da Mauritânia. Com este resultado negativo, a equipa nacional classificou-se na última posição do Grupo C com 4 pontos. Grupo ganho pelo Egito, que somou 14 pontos, secundado pelo Botsuana com 8, equipa que conseguiu passaporte para Marrocos, enquanto a Mauritânia ficou no terceiro lugar com 7 pontos. No jogo desta terça-feira, Cabo Verde já não tinha objetivo de qualificação, mas sim procurar uma classificação melhor, mas a equipa não apresentou grandes argumentos no encontro em que a Mauritânia foi mais perigosa, tendo valido mesmo a pronta atenção do guarda-redes Bruno Varela para evitar que o resultado não fosse ainda mais dilatado. Após uma prestimosa participação no último CAN que decorreu em janeiro na Costa do Marfim, no qual a seleção de Cabo Verde atingiu os quartos de final, o relatador desportivo António Pedro Silva diz que todos esperavam mais, mormente num grupo em que, fora o Egito, forte Egito, Cabo Verde deveria alcançar a qualificação. Esperava-se mais de Cabo Verde, depois daquela prestação na Costa do Marfim, prestigiosa para o país, que acabou por galvanizar o público dentro e fora do país, a diáspora toda, não é? Inclusive as camisolas esgotaram face à procura, ao desempenho de Cabo Verde, mas de facto foi decepcionante. Foi decepcionante essa participação. É um facto que o Egito era o grande favorito à conquista da liderança do Grupo C, mas com duas equipas, dois países a se qualificarem, esperava-se que fosse Cabo Verde e não o Botsuana e nem a Mauritânia. Cabo Verde perdeu por 3-0 com o Egito, recebeu em casa a Botsuana, aliás, recebeu a Mauritânia e ganhou por 3-1, e uma jornada dupla com a Botsuana. Nós todos adivinhávamos 6 pontos e creio que a forma como abordamos o jogo com a Botsuana, que era um país menos categorizado e continua a ser menos categorizado a nível futebolístico de Cabo Verde, a abordagem, esses dois jogos, esse confronto duplo, acabou por determinar de facto a eliminação de Cabo Verde. Depois, face ao Egito, teríamos com as 3 estrelas da equipa fora, podíamos ter feito melhor, empatamos um jogo e acabamos por ficar, de facto, para ver essa qualificação como uma miragem. E depois desta fraca prestação, última posição, 4 pontos e a não qualificação para o CAN 2025, objetivo então não atingido, que consequências devem ser sacadas? O relatador desportivo António Pedro Silva diz. Naturalmente, responsabilidades a ser sacadas a nível de todo o staff técnico, todos os jogadores que participaram nesta eliminatória, deviam e podiam fazer mais. Ficamos, de facto, distantes das nossas possibilidades, distantes do nosso potencial, distantes do que já fomos. E, de facto, foi uma nódoa essa qualificação. Terá de haver uma reflexão, de facto, a nível da Federação, analisar o que terá acontecido, o que terá prejudicado imensamente essa qualificação, as motivações que estarão por detrás, não se sabe a quais, mas de facto a equipa técnica naturalmente será a responsabilidade maior, portanto esse falhanço de qualificação para o Marrocos 2025. No Jornal do Desporto RCV de ontem, o treinador bobista disse que não equacionava pedir demissão, não equacionava a hipótese de pedir a demissão, na sequência da fraca prestação e a não classificação, alegando o bobista que ainda tem condições para continuar a comandar a equipa técnica nos próximos jogos de qualificação para o Mundial de 2026, no qual Cabo Verde reparte o segundo lugar com a Líbia, 7 pontos cada, no grupo liderado por Camarões, com 10 pontos no cômputo de 4 jornadas disputadas. Sobre isso, o relatador esportivo António Pedro Silva tece as considerações. De facto, o Boavista tem feito um bom trabalho na seleção, não há dúvidas nenhumas. Entretanto, essa má prestação a nível desta qualificação poderá colocar tudo a perder. Naturalmente, a decisão será tomada a nível da Federação Cabo-Verdiana de Futebol. O Mário Semedo e o seu staff técnico analisariam
irão analisar as condições da permanência da equipa técnica ou a necessidade de um refresh para se poder ganhar o Não Vila. Essas coisas, como sabes, às vezes as coisas correm bem, depois de determinado momento a mensagem não passa, os jogadores têm uma resistência, não é só da capacitação do staff técnico, mas é um conjunto de situações, até a nível relacional, pessoal, interpessoal, as coisas poderão não funcionar, não depende só do aspecto técnico-tático, mas também da motivação, da vontade e do ambiente que se vive na seleção. Essas questões, nós estamos de fora, o Maurício Semedo e o seu staff, que estão mais próximos, saberão tomar a melhor decisão. Também o aspecto do público, a seleção tem de puxar pelo público, mas o público também tem de puxar pela seleção, e nós temos faltado o público no Charque Arena e isso é desolador, que a seleção não tem tido esse apoio que precisaria. Entretanto, a seleção também tem tido desempenhos pouco audaciosos, pouco condizentes com os pergaminhos que nos últimos tempos, desde 2013, nós temos a destilar um futebol de qualidade fina água, que não tem acontecido muito agora. Análise do relatador desportivo António Pedro Silva sobre a participação da Seleção Nacional de Futebol, a equipa que ficou pelo caminho ao terminar na última posição do Grupo C de qualificação para o CAN 2025, com 4 pontos, derrotas com Egito, 2 derrotas com Botsuana, uma derrota ontem com Mauritânia e um empate na 5ª ronda com o Egito. O Jornal do Desporto RCV tentou uma reação do presidente da Federação de Futebol, Mário Semedo, mas este remeteu-nos para uma próxima oportunidade, uma outra oportunidade. Cabo Verde só volta a competir em termos oficiais quando a 17 de março do próximo ano defrontar as Maurícias, partida a contar para as eliminatórias do Mundial de 2026. Como já dissemos, após 4 jornadas disputadas, a Seleção Nacional de Futebol reparte o segundo lugar com a Líbia com 7 pontos cada, no grupo liderado pela Seleção dos Camarões, que somam 10 pontos. Mudando de modalidade, handebol Santiago Sul marca o arranque da época com a realização do torneio Amizade, sexta-feira e sábado. No primeiro dia do torneio, às 19h30, a Universidade de Santiago US defronta a ABC em feminino e logo a seguir entram em campo as equipas do Paiol e a Universidade de Santiago em masculino. A prova prossegue no sábado, dia em que Seven Star joga com Info em femininos e na outra partida Info medirá forças com Seven Star em masculino, depois de alguns contratempos devido a questões eleitorais internas. Angelson, que assumiu a liderança interina da Associação de Handebol em Santiago Sul, garante que as condições estão reunidas para a organização das provas. Então, nós começa nas atividades da semana ali, começa com um torneio de confraternização, onde que nos dá conta para aquele torneio 5 equipas masculino e 4 equipas feminino. Você estava jogando a todos contra todos, depois que as 4 melhores equipas passam para meias finais e depois final. Bufle começa com alguma turbulência. Até que ponto essa turbulência pode influenciar para negativo no normal funcionamento de época? Por acaso, a época estava marcada por algumas outras atividades que é de praxe, que está fazendo todo ano, que é interzona. Nunca consigo fazer esse ano, mas ponto. Em relação a atividades de atividades oficiais, e que estava influenciando em nada. Até porque nós clubes, nós jogadores, dirigentes e treinadores estão com moral lá de cima, que é aquilo que nós esperava e tal. Até porque nesse momento nós é campeão de Cabo Verde, tanto no masculino como feminino, e nossa época só vai ser marcado para um handebol de mais alta competição. Nós também tenta ter que ir na praia para não manter o estatuto de campeões de Cabo Verde. Bufle era bem fazer a interzona e que faz. O que é ele banhosa que fazer interzona? Ponto. Acaba porque foi feita uma eleição para eleger novo órgão de direção, mas no entanto fica marcado para incompatibilidade, que é coisas mais internas, mas nesse momento já foi ultrapassado isso, onde que está com o presidente interino nesse momento até nova eleição. É só por causa disso. Que competições outras para além desse torneio de confraternização que você pretende fazer? Nesse momento já não tem nenhuma agenda que é torneio de abertura, que é um torneio oficial também que marca logo início de época, torneio de abertura, depois não tem supertaça de Santiago Sul, não tem campeonato regional, não tem taça praia, e não tem outros torneios que já não tem alguns patrocinadores, vamos falar agora, que provavelmente nos permitem também dentro de nossa época desportiva.
Época de handebol regional em Santiago Sul, então o arranque marcado para esta sexta-feira com a realização do torneio Amizade no primeiro dia, às 19h30, Universidade de Santiago de Fronte ABC em feminino, e logo a seguir entram em campo as equipas do Paiol e Universidade de Santiago em masculino. A prova prossegue no sábado, dia em que o Seven Star joga com Info em feminino, e na outra partida em masculino, Info medirá forças com o Seven Star. Voltando ao futebol, eliminatórias do CAN, o quadro completo das equipas, seleções apuradas para a fase final do próximo Campeonato Africano das Nações, que vai acontecer no Reino do Marrocos. Infelizmente, a nossa seleção não estará presente. No grupo A classificaram-se Comores, com 12 pontos, venceu o grupo, e a Tunísia no segundo lugar com 10 pontos. No grupo B venceu o grupo Marrocos, que já estava qualificado porque é o país organizador, mas ainda assim competiu e terminou e mostrou o seu favoritismo, somando 18 pontos. No grupo B, Gabão passou no segundo com 10 pontos. Grupo C, grupo de Cabo Verde, Egito venceu com 14 pontos. Segundo lugar, Botsuana com 8. Neste grupo, já dissemos, a nossa seleção terminou no último lugar com 4 pontos. No grupo D, a Nigéria seguiu em frente com 11 pontos, também seguiu o Benin com 8. No grupo E, a Argélia ganhou o grupo com 16 pontos, o segundo classificado, o Guiné Equatorial, com 8 pontos, as duas equipas qualificadas. Grupo F, um país lusófono, um país irmão de Cabo Verde, Angola fez uma boa fase de qualificação, ganhou o seu grupo, o grupo F, 14 pontos, o segundo lugar para a equipa do Sudão, com 8 pontos. Neste grupo, o Ghana, uma das equipas credenciadas de África, já com títulos africanos, terminou na última posição, somando apenas 3 pontos de desilusão também da seleção do país de Abdi Pelé. No grupo G, a Zâmbia venceu com 13 pontos e depois segunda posição para a Costa do Marfim, 12 pontos. Como se sabe, a Costa do Marfim é campeã africana, vai defender o título que conseguiu no seu país no mês de janeiro deste ano. Era uma CAN referente a 2023. No grupo H, Congo, Brazzaville, 12 pontos, venceu o grupo, e Tanzânia, 10 pontos. No grupo I, Mali venceu com 14 pontos. Moçambique, que ontem foi a Bissau bater a Guiné-Bissau por 2-1, terminou na segunda posição com 11 pontos. No grupo J, Camarões venceu por o grupo somando 14 pontos. Zimbábue passou na segunda posição com 9 pontos. Grupo K, África do Sul passou no primeiro posto com 14 pontos. Na segunda posição, Uganda com 13 pontos. E classificados os times, as seleções do grupo L, Senegal de Sadio Mané, vencedor do grupo com 16 pontos, e o segundo classificado, Burkina Faso, com 10 pontos. As seleções, então, que vão marcar presença na fase final do CAN de 2025. Outras notícias: Renato Sanches procurava acelerar para a partida de sábado no Estádio da Luz, com o Estrela da Amadora para a Taça de Portugal, mas sentiu problemas físicos no treino de ontem no Seixal e teve de voltar a travar a sua progressão. O médio do Benfica foi obrigado a parar uma vez mais por questões que fogem ao seu controlo, e esta é mais uma má notícia para quem regressou ao Benfica não apenas para ajudar o clube a ser feliz em Lisboa, mas também para relançar uma carreira muito penalizada por lesões. O médio de 27 anos tem sido perseguido por sucessivos problemas de ordem muscular, e embora o jornal A Bola não disponha de informações detalhadas em relação ao caráter e à gravidade da situação, este episódio vem agravar a preocupação do futebolista, assim como do departamento médico benfiquista e, naturalmente, do treinador Bruno Lage. O histórico de Renato não era bom antes de regressar à Luz, mas também no Benfica, desde que regressou. Tem lidado frequentemente com problemas, não conseguindo ir à luta como deseja, impedido de fazer uma série de encontros consistentes. Para fechar, Sérgio Conceição foi apontado no programa Os Donos da Bola como hipótese para o Corinthians. O timão é orientado por Ramon Dias, mas já pensa em alternativas olhando para o treinador português sem clube desde a saída do Porto no fim da época passada. Ao que o jornal A Bola apurou, a notícia avançada no Brasil tem fundamento, embora a ida de Conceição para o Corinthians seja uma hipótese difícil de se concretizar, diz o jornal A Bola. O Corinthians, que conta com nomes como Memphis Depay, o holandês, e André Carrilho, ocupa o 11º
primeiro lugar do Campeonato do Brasil, do Brasileirão, com 41 pontos. Passam agora 15 minutos das 8 da manhã. Está concluída então esta edição do Jornal de Desporto com o Eugênio Teixeira, ele que regressa logo mais à tarde para o Jornal do Desporto, a segunda edição. O Eugênio está-me a dizer que não vamos... Volta à tarde para o turno da tarde, a informação geral. E depois preparar o Jornal do Desporto para amanhã. Pois, e fica naturalmente já essa informação que toda a atualidade desportiva também está ou pode ser conferida nos vários serviços informativos da RCV.